Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí com o nosso conteúdo de funções, né? Onde a gente está vendo o comportamento de funções de diversos aspectos, né? Na última aula a gente viu essa parte aí de taxa de variação, né? Taxa de inclinação de uma função em um ponto específico, né? E para a gente definir essa parte de derivada, pessoal, a gente vai precisar aí dessas ferramentas passadas que a gente estava vendo aí nessas aulas, né? E essa parte de inclinação, essa parte de taxa de variação, essa parte de tangência, né, é o que mais vai nos dizer sobre derivada, né? Então, por exemplo, na aula passada eu tinha falado para vocês uma função f de x igual a 3x ao quadrado menos 2. Eu acredito que era assim. A gente viu, né, que a taxa de variação da reta tangente dessa função era o quê? Era a taxa de variação da reta tangente era igual a 6x, né? E olha aqui, pessoal, a gente encontrou uma função, né? Aqui a gente podia, se a gente quisesse aplicar, saber a inclinação da reta tangente no ponto, sei lá, dessa função ali determinado por 2 e 10, era só a gente pegar x igual a 2, colocar aqui, a gente achar que a taxa de inclinação dessa reta tangente no ponto 2 e 10 é igual a 6 vezes 2, que é 12. Beleza, então a gente já encontrou essa funçãozinha aqui, ó, que era determinada pela taxa de inclinação da reta tangente. E a gente vai chamar essa funçãozinha de derivada, pessoal. Então a função da taxa de inclinação da reta tangente é chamada de derivada. E ela é denotada por f' de x, ó. A gente denota por esse linhazinho aqui de cima. Então, f' de x dessa função é igual a quanto? 6x. Ah, então quer dizer que para a gente determinar f' de x, basta a gente calcular o quê? O limite de h tendendo a zero para x mais f de x mais h menos f de x, tudo sobre h. E daí, se esse limite existir, né, e a gente conseguir determinar um número através dele, a gente fala que essa função ela é diferenciável, ela existe uma derivada. Certo? Então a função é diferenciável se esse limite existir e o resultado desse limite vai ser igual à derivada dessa função. Certo? Então vamos entender e colocar exemplos aí de como que vai ser o comportamento dessas funções derivadas. E bom, pessoal, olha a definição que eu coloquei aqui, ó. A derivada de f em x é dada por f' de x igual ao limite que a gente está conhecendo para h tendendo a zero, desde que esse limite exista. Então, para a gente calcular a derivada, esse limite deve existir. Se esse limite não existir nesse ponto x aqui, pessoal, a gente fala que essa função não é diferenciável ou ela não é derivável em x. Para ela ser diferenciável, para ela ser derivável, esse limite ele tem que existir para a derivada existir. Certo? Então, tudo gira em torno desse limite, que é a taxa de inclinação da reta tangente, né? Que a gente pode ver como taxa de variação também. Beleza? O exemplo 1 aqui... Ah, pessoal, antes disso, antes de colocar o exemplo ali, ó, eu posso representar a minha derivada por f', né, da minha função, ou eu posso representar por dy dx, né? A gente sabe que o y e o f de x pode ser representado como uma função em x. Também eu posso representar por df de x dx, e também eu posso representar por dzão de y em relação a x. Então essas três formas aqui eu posso denotar pela derivada da minha função em relação a x, tá bom? E daí ele está pedindo, ó, determine a derivada de y em relação a x. Então a gente vai determinar o quê? Ó, derivada de y em relação a x. Certo? Então olha aqui, então o que a gente vai fazer? Pegar o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x, tudo aqui, ó, sobre h. Certo? E daí o que a gente vai ter? Ó, limite de h tendendo a zero, x mais h, vou colocar aqui no lugar de x, certo? Então vai ficar 4 sobre x mais h, menos f de x é 4 sobre x, tudo sobre h. Como que eu faço isso daqui? Tem uma subtração de duas frações. Então é só igualar o denominador, ou seja, multiplicar eles e pegar as frações que são semelhantes. Certo? E daí eu vou fazer essa subtração de frações. Então olha aqui, pessoal, ó, limite de h tendendo a zero. Daí o que eu vou fazer aqui no meu numerador? Tem duas frações, né? Essa diferença de frações dividido por h.
Então olha aqui, eu vou multiplicar x mais h vezes x. Então fiz esse produto. E daí eu vou fazer esse produto dividido por esse vezes o 4. Então vai em cima aqui, vai dar 4x menos esse produto dividido por x vezes 4. Vai dar 4 vezes x mais h. Certo, pessoal? Então eu tenho isso daí. Olha, eu tenho aqui, ó, 4x menos 4x mais h. Aqui, ó, esse 4 vai multiplicar tanto o x quanto o h. Esse menos 4, na verdade. Daí vai ficar 4x menos 4x. Daí vai cancelar esse, vai ficar só menos 4h em cima, certo? Então olha aí, ó, vai ficar limite de h tendendo a zero. Em cima vai ficar só menos 4h sobre x mais h vezes x dividido por h. Daí o que eu vou fazer agora, pessoal? Ó, eu tenho uma fração dividindo outra fração, porque h é sobre 1 é uma fração também. Então eu vou pegar a fração, conservar a primeira e multiplicar pelo inverso do segundo. Então aqui, ó, o limite de h tendendo a zero vai ser igual a menos 4h de x mais h vezes x vezes o inverso de h, que é 1 sobre h. E daí o que a gente vai ter? Eu vou cortar esse h com esse h. E vai sobrar o quê? Menos 4x mais h vezes x. O h não está tendendo a zero? Se eu colocar o zero aqui, vai ficar x vezes x embaixo. Então vai ficar menos 4 sobre x ao quadrado. E daí essa é a minha resposta, né? Então eu tenho que a derivada dessa função é o quê? Menos 4 sobre x ao quadrado, certo? E daí se eu quiser saber a inclinação da minha reta aplicada em algum ponto, né? Por exemplo, eu pego um ponto aqui dentro, sei lá, o menos 2. Quando o x é menos 2, o y é quanto? Menos 2. Quando o x é 2, o y é quanto? 2 também. Então olha aqui, então eu vou pegar a taxa de inclinação da reta tangente nesses dois pontos. Então é só substituir o x aqui, ó. Então no ponto menos 2, 2, menos 2, menos 2, a taxa de inclinação, o m aí, vai ser o quê? Menos 2 ao quadrado vai ficar mais 4. Menos 4 dividido por mais 4 vai dar menos 2. E daí se eu pegar o outro ponto, 2 e o 2, só substituir o x aqui, ó. 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. No caso aqui também é menos 1, né, pessoal? Aqui ficou menos 2 ao quadrado, ficou 4, né? Menos 4 dividido por 4, menos 1. E observe aqui, pessoal, ó, que na minha função eu posso ter dois pontos que a taxa de inclinação seja a mesma, certo? Não precisa necessariamente todos os pontos da minha função a taxa de inclinação ser diferente, certo? A gente viu que nesses dois pontos aqui a taxa de inclinação dessa função ela vai ser a mesma, certo? E essa daqui é a minha derivada dessa função, certo? Pessoal, agora a gente vai ver aí, a gente viu na aula passada, né, algumas funções de taxa de inclinação, então agora a gente vai ver quando que uma função não vai ter essa taxa de inclinação, ou seja, não vai existir derivada, certo? Aquele limite não vai existir, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então olha aqui, o exemplo 2 está falando o seguinte: observe que todas as funções abaixo não são diferenciáveis em x iguais a zero. E realmente, pessoal, a gente vai ver aqui alguns exemplos que essas funções aqui não vão ser diferenciáveis. Esse daqui é um exemplo mais fácil de a gente ver isso, porque não tem como a gente determinar uma reta tangente aqui, né? Ó, porque como que eu ia determinar uma reta tangente em x igual a zero? Não está nem bem definido na minha função, né? E daqui, pessoal, a gente já pode concluir que toda função que não vai ser contínua, ela não vai ser diferenciável, certo? Então essa função não é contínua, então ela não é diferenciável. Então basta você provar que ela não é contínua e a gente já prova que ela não é diferenciável, certo? Aqui, ó, pessoal, a gente também tem que a gente não consegue determinar, né, uma reta tangente para x igual a zero, né? Como que a gente ia determinar essa reta tangente? Seria para lá, seria para cá, seria reta? Não tem como a gente determinar essa reta tangente. Aqui, ó, pessoal, observa que minha reta tangente seria o quê? Exatamente na vertical. E daí essa função aqui também não seria diferenciável em x igual a zero. Então olha aqui, ó, função contínua, função não contínua, minha função não é diferenciável. Minha função com um bico aqui, né? Observe que essas duas funções têm um bico aqui, né? Ou seja, ela tem um comportamento contínuo aí, né? Bonitinho. Aí tem uma mudança brusca, né? Quando eu chego pra cá, ela tem uma mudança brusca pra lá, igual aqui, ó. Então a gente fala que ela também não vai ser diferenciável nesses bicos. E aqui, ó, quando minha reta tangente estiver na vertical, pessoal,
ela também não vai ser diferenciável, tá? Então, a gente já tem alguns exemplos aí de graficamente que a gente consegue visualizar que uma reta não vai ser diferenciável. E daí, pessoal, vou mostrar para vocês que realmente essa função aqui não vai ser diferenciável. Olha aqui, então. No exemplo 1 aí, ó, da função em verde, a gente tem que o y é igual a módulo de x. Daí a gente vai tirar o limite para h tendendo a zero de f de x menos h, mais h, menos f de x, tudo sobre h. Certo? Então a gente vai mostrar que esse limite aqui não existe para x igual a zero. Certo? Então olha aqui. Então quando a gente tem isso daí, o que a gente vai ter? Essa minha funçãozinha aqui é o que? Módulo de x mais h. Opa, faltou o limite ali, né? Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Então, para x igual a zero, a gente vai ter o quê? Módulo. Módulo de x, limite para h tendendo a zero do módulo de x mais h menos o módulo de x, tudo sobre h. Certo? Daí a gente vai ter o que daqui? O x não é igual a zero, então 0 mais h vai ficar h. Então vai ficar o limite de h tendendo a zero do módulo de h. Menos o módulo de 0 é 0. Então nem preciso colocar, dividido por h. A gente viu, pessoal, que esse limite aqui, ó, ele não existe. Né? Que a gente viu quando ele está tendendo a 0 pela esquerda. Isso daqui vai dar menos 1. Quando está tendendo a 0 pela direita, isso daqui vai dar mais 1. Então esse limite aqui não existe. Então realmente, pessoal, minha função ela não é diferenciável para x igual a zero dessa funçãozinha aqui, certo? E observa ainda, pessoal, que essa função ela é contínua nesse ponto, né? Quando eu tiro o cálculo limite dessa função aqui tendendo a zero, isso aqui vai para zero. E é igual, quando eu aplico x igual a zero, também vai dar zero. Então essa função aqui ela é contínua nesse ponto, só que ela não é diferenciável. Essa função daqui também é contínua nesse ponto, só que ela não é diferenciável. A mesma coisa aqui. Certo? E daí a gente pode concluir aqui, ó, que não tem como nem eu fazer a reta tangente numa função que não é contínua nesse ponto, né? Então ela não é contínua em zero, então ela também não é diferenciável, certo? E daí vocês vão ter um exercício aí para vocês, pessoal. Provar que essa função aqui não é contínua, essa função aqui não é contínua, que essa função não é diferenciável, essa função não é diferenciável e essa função daqui também não é diferenciável. Vocês vão entregar no Moodle, tá? Não tem, deixa eu colocar aqui, ó. 2, 3 e 4. Então essas três funções aí mostrar que não é diferenciável. Não é diferenciável. Certo? E é para entregar no Moodle, tá, gente? Então vocês entregam lá no Moodle, fazendo o que a gente fez aqui, ó, né? Calculei o limite, descobri que esse limite não existe, daí vocês calculam esses limites aí e mostram que eles também não existem. Aqui vai ser fácil, né? A gente já fez é só você separar esse limite uma soma, né? Daí você vai conseguir enxergar esse termo aqui sozinho, daí fala que aquela parte não existe, então esse limite aqui não vai existir. Tá bom? A mesma coisa para esses dois casos aqui que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, só que não vai ser tão complicado assim não, tá? Ainda mais igualando x igual a zero aqui, igual eu fiz. Certo, pessoal? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só vocês comentarem aí, entrar em contato comigo que a gente sana aí todas as dúvidas, tá? Não esqueçam de entregar no Moodle a demonstração dessas três funções, provando que elas não são diferenciáveis. Então aguardo vocês aí no próximo vídeo.